considerar a palavra, a dita palavra de Deus. Santo, eterno Deus, buscamos novamente a tua presença em oração para agora o estudo da escola dominical, onde vamos tratar assuntos importantes de Deus, na tua palavra. Tenha misericórdia, tudo na tua palavra é importante. Ajuda-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Não queremos aqui tirar conclusões meramente humanas. Nós queremos que o teu Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade, possa ele mesmo nos guiar a toda a verdade. Tem misericórdia, tem piedade em nome de Jesus. Amém. Não sei se você pode colocar ali o Consolo de Fé, o capítulo 21, o culto. Bom, meus irmãos, nós devemos repassar a subscrição. E às vezes nós pensamos, está tudo bem, todo mundo está convicto, e quando na verdade não está. Então, pensamos, devemos repassar, de vez em quando. Muitos chegaram também, novos, precisam ouvir isso, e nós vamos então voltar a assuntos que já tratamos, mas precisamos reforçá-los, firmar-los bem no nosso coração. Foi assim que o Conselho decidiu estabelecer uma subscrição. Nós todos subscrevemos a Confissão de Fé, Catecismo Maior e Breve Catecismo, que são os nossos símbolos de fé. Todo presbiteriano subscreve esse símbolo de fé. Mas nós aqui, além dos símbolos de fé, tendo em vista que a igreja se afastou desses símbolos de fé, na sua prática, especialmente de culto, resolvemos então estabelecer uma subscrição para membro. O Conselho aprovou essa subscrição. Cada membro deve assinar essa subscrição. Eu sei que alguns assinaram, outros não assinaram, mas precisam assinar. Eu vou ler a introdução desta subscrição. Igreja Presbiteriana da Herança Reformada, a subscrição do livro. Introdução. Presta atenção. Segundo a orientação do Espírito Santo, pela vontade soberana de Deus, e para a sua glória e exaltação do seu Filho bendito, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, surgiu no coração de alguns membros da Igreja Presbiteriana Memorial da Barra e Igreja Presbiteriana da Bahia, na época era o Dr. Gomes, o desejo de estabelecer uma igreja presbiteriana ligada à Igreja Presbiteriana no Brasil, mas em linha estritamente reformada, isto é, que pautasse sua prática segundo os princípios das Santas Escrituras e a doutrina dos apóstolos, conforme entenderam e formularam os reformadores e posteriormente os puritanos, no legado que chamamos símbolos de fé, que compreende a Confissão de Fé do Westminster, Catecismo Maior e Breve, o que consideramos precioso legado e inestimável herança reformada. O que queremos é que os reformadores desejaram, retornar às práticas do cristianismo primitivo, ao culto puro e simples, expurgando tudo que não foi expressamente ordenado nas Escrituras. Para esse fim, adotamos o que os reformadores chamavam de princípio regulador do culto, ou seja, abre aspas, tudo o que não foi ordenado ou não se puder inferir logicamente das Escrituras é proibido fazer no culto de Deus. Além disso, somos uma igreja de fortes convicções calvinistas, proclamamos o Evangelho da Graça, que exalta a Deus no seu alvivo de salvar a quem quer soberanamente, segundo sua santa eleição incondicional, e nos elegar à posição significante de indignos pecadores, salvos segundo o beneplácito de sua soberana vontade.
essa introdução. Nós vamos começar com esse princípio regulador do culto. Que é isso? E é bom nós ficarmos bem firmes nisso. Nós explicamos que há dois tipos de princípio regulador do culto. O primeiro princípio é o geral, luterano, e que as igrejas em geral usam. Os anglicanos, especialmente no tempo dos puritanos, também. E o princípio é o seguinte: não está ordenado nas Escrituras, mas as Escrituras não proíbem, pode-se fazer. Perceba que isso deixa uma porta muito aberta. Não está ordenado, mas não está proibido, pode fazer. Eu sempre cito o exemplo, por exemplo, dos luteranos. Os luteranos usam vela no culto. E então, eles usam por causa do princípio. Tem algum versículo na Bíblia ordenando usar vela no culto? Não, não tem nenhum versículo na Bíblia ordenando usar vela no culto no Novo Testamento. Tem algum versículo proibindo usar vela no culto do Novo Testamento? Não, não tem nenhum versículo proibindo. Então, pode usar vela no culto. Esse é só um exemplo. Imagine quantas coisas você pode colocar porque não está ordenado. Então, não está proibido, pode usar. Mas, os reformadores, especialmente os puritanos, que escreveram os nossos símbolos de fé, não pensaram assim. Eles pensaram, não, isso não é o correto. O correto é, se não está ordenado, fazer o culto, não tem nada na Bíblia ordenando, então é proibido. Especialmente o culto do Novo Testamento. Cadê Veja como o princípio regulador está aqui. Os puritanos escreveram isso aqui dentro do princípio regulador. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom, faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Agora o princípio regulador. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que é a Bíblia, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Esse é o princípio regulador. Não está prescrito, não é para fazer no culto. Então veja que esse é o princípio chamado confessional, como nós chamamos, que é da confissão. O documento que a Igreja Presbiteriana adotou como de correta interpretação do que está revelado, fiel ensino do que está revelado nas Escrituras, adotou o princípio regulador. E está aí, de modo que isso não é uma coisa nova, inventada agora. Isso é uma coisa que está na nossa confissão de fé, princípio regulador. Mas alguém poderia perguntar assim: e é bíblico isso? Isso corresponde ao que ensina as Sagradas Escrituras? Bom, ali tem os textos todos para segurar biblicamente que é bíblico. Mas eu vou agora ver pelas Escrituras se de fato é isso que a palavra de Deus ensina. A primeira coisa, antes de abrir as Escrituras, que nós precisamos deixar bem claro, é que existe o culto do Antigo Testamento e o culto do Novo Testamento. O culto do Antigo Testamento
é basicamente cerimonial, tipológico, apontando para Cristo. O culto do Novo Testamento é um culto em que essas coisas cerimoniais foram cumpridas, o culto ficou enxuto, e portanto, as suas partes são bem simples e determinadas. Outra coisa, essa é uma objeção que eu já ouvi, e que diz o seguinte: o culto do Antigo Testamento, sim, era bem estrito, porque tinha inclusive um livro especificamente para mostrar os detalhes de como devia ser o culto. Por exemplo, Levíticos. Então, o Velho Testamento tinha um livro de ordem, dando medidas, detalhes de como devia ser o culto. Mas o Novo Testamento não tem nenhum livro de ordem. Aí as pessoas concluem o seguinte: o culto do Velho Testamento é, sim, de princípio regulador. Mas o culto do Novo Testamento, não existe nenhum livro de ordem, você pode fazer o que você achar que deve. Isso é um pensamento totalmente equivocado. Realmente Deus deixou um livro de ordem e era necessário, pelas características do culto, em seus milhares e detalhes, tinha que ter mesmo um livro de ordem para estabelecer medidas e tudo. Mas o culto do Novo Testamento, nem por isso, foge à ordem e ao princípio regulador, isto é, aquilo que Deus tem ordenado. Nunca, Deus não mudou, é o mesmo Deus, ontem e hoje. Nenhum culto será feito sem que o Senhor Deus tenha ordenado. Por quê? Porque Ele não deixou o culto nas mãos dos homens. O culto é tão precioso para Deus que não pode ficar nas mãos dos homens. Os homens são corruptos e iriam corromper o seu culto, como realmente já fizeram. Então Deus não deixou nas mãos dos homens o culto. O culto está nas mãos dele. Ele é quem revelou como deve ser o culto, e o culto não está nas mãos dos homens. Então não existe, tanto no Velho como no Novo Testamento, esse alvitre do homem. Bom, no Velho não, era assim, mas agora no Novo a gente pode fazer como quer, em espírito e liberdade, a gente vai, o espírito, onde está o espírito, aí está a liberdade, alguns usam esse texto, né, para dizer que a gente tem liberdade para fazer o que quer no culto do Novo Testamento. Isso é errado, não existe isso. Deus nunca deixou nas mãos dos homens o culto, está na mão de Deus. Mas vamos ver agora nas Escrituras o princípio regulador. Espero que Deus nos abençoe e possamos concluir rápido. Vamos começar em Gênesis, no capítulo 4. Veja aqui a primeira manifestação de culto. Na verdade, nem havia todos os detalhes do culto cerimonial, mas foi o primeiro culto que está registrado. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão, com auxílio do Senhor. Gênesis 4. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que em uns tempos trouxe Caim do fruto da terra oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, descaiu no semblante. Então disse o Senhor: por que andas irado? Porque descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti
cumprir, dominá-lo. Quando você vê aqui, a pergunta vem logo: por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? A resposta geral que as pessoas dão apressadamente é que não havia sinceridade no coração de Caim como havia sinceridade no coração de Abel. E que Deus rejeitou a oferta porque o coração não era correto diante de Deus, sem se importar com a oferta. Isso está errado. Essa é uma interpretação totalmente equivocada. Deus não aceitou a oferta de Caim por ambas as coisas. Seu coração era mau mesmo, mas especialmente porque a sua oferta foi reprovada e não era segundo Deus havia ordenado. Onde é que Deus havia ordenado a oferta? Deus havia ordenado a Adão. Adão, pai desses meninos, era sacerdote. Ele aprendeu perfeitamente de Deus como deveria ser feito. Adão sabia que era necessário matar um cordeiro, derramar sangue e queimar a gordura. Isso havia sido ordenado, porque não há culto sem que seja em Cristo, centralizado em Cristo. Deus não pode aceitar culto algum que não seja pela obra de Cristo. Deus não vai aceitar culto fruto de obra de mão humana. E Caim trouxe fruto da sua obra da terra, e ele era lavrador. Sem sangue. Culto de Caim é sem sangue. Para confirmar isso, vamos para Hebreus, no capítulo número 11. Veja como, de fato, o problema foi a oferta. Está aqui bem claro, nesse texto de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, versículo 4, diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, pelo sacrifício, obteve o benefício, obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Então, veja, está claro aqui. E essa expressão aqui, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. A fé aqui é a doutrina, conforme ele aprendeu do seu pai. Então, quer dizer que ele apresentou uma oferta conforme Deus havia ordenado ao seu pai, que ensinou a ele. Ele fez conforme Deus ordenou. É isso que quer dizer pela fé. Não é assim o sentimento: eu creio que Deus existe. Não, não é isso. É pela fé no sentido doutrinário. Ele ofereceu a oferta conforme seu pai lhe ensinou, e de quem aprendeu? Adão aprendeu de Deus. Essa era a ordem de Deus. Então a oferta foi aceita porque foi segundo a ordem de Deus. E tinha sangue, tinha Cristo, e foi essa oferta que de fato deu testemunho a Abel de ser justo e de Deus aceitar e não Caim. Caim foi desobediente. O culto dele era desobediente. Era um culto da sua própria cabeça, porque Deus não pode aceitar. Levíticos, capítulo 10. Então vimos o princípio do doador logo no primeiro culto. Tem que ser como Deus ordenou, e não como a pessoa inventa. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram nele fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Presta atenção aqui: o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreu perante o Senhor. É muita coisa maravilhosa. Eu não tenho tempo de
para orar aqui, mas veja, que coisa terrível. Eles pegaram um fogo que na verdade era para eles pegarem um fogo lá do altar e trazer para o incensário. Mas eles, sabe, o barco tudo é fogo. E então arranjaram um fogo que não era conforme a lei que o Senhor havia ordenado. E usaram lá para o incensário, um incenso. Saiu fogo do barco e nos queimou. Deus os tomou. Meus irmãos, alguém podia pensar, mas que bobagem, é um foguinho. Mas veja que Deus está mostrando aqui o seu zelo para com o seu culto, que deveria ser feito conforme Ele ordenara, e não segundo a vontade e a invenção dos homens. E eles foram mortos, mostrando como Deus tem zelo pelo seu culto. Às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, mas a gente faz, e nunca fomos queimados, nunca Deus torrou ninguém. Então, parece que Deus está aprovando. Né? Mas olha, tem muita gente torrado em vida. Não sabe que Deus já os julgou por essa irreverência. Eles pensam que Deus está aceitando que eles estão vivos e que estão sendo abençoados. Não é verdade. A condenação de Deus já está sobre eles. É muito sério. É muito sério. É claro que Deus é misericordioso. Eu quero aproveitar para dizer uma coisa aqui. Quer dizer que só o nosso culto é certo. Os outros, todos que foram estranhos, e está todo mundo torrado. Não é assim que nós devemos pensar. Eu nunca preguei isso aqui, nunca ensinei isso aqui. Pelo contrário, eu sinto que a confissão de fé diz. O que diz a confissão de fé? A confissão de fé diz o seguinte: há igrejas mais puras e igrejas menos puras. De acordo com nelas pregado o Evangelho, segundo as Escrituras, e o culto é praticado segundo as Escrituras. Quer dizer que há igrejas que estão pregando o Evangelho e com o culto mais próximo das Escrituras, e algumas que estão mais distantes das Escrituras, por isso são chamadas menos puras. Mas são igrejas. O que a palavra de Deus diz é que não pode ser sinagoga de Satanás. Sinagoga de Satanás é quando o Evangelho é vilipendiado e tudo é feito lá contra as Escrituras, completamente distante das Escrituras, uma igreja apóstata, como por exemplo a Igreja Católica e outras que se dizem igrejas, mas que pregam uma doutrina completamente contrária às Escrituras, como adventistas. É uma seita, portanto, sinagoga de Satanás. Mas as igrejas nossas irmãs, são nossos irmãos. Se eles estão um pouco mais distantes, vamos orar e desejar intensamente que venham. E uma das formas de nós podermos cooperar é tendo comunhão com elas em amor. Eu, quando vou para qualquer uma dessas igrejas, eu canto os hinos, canto os cânticos, tenho comunhão com eles, com amor. Porque, meus irmãos, o dia que eu não fizer isso, não poderei mais ser útil e nem abençoá-las com a palavra de Deus. E temos exemplo na própria Escritura. Por exemplo, em Gênesis fala que, eu gosto dessa ilustração. Jacó estava com sua família e depois se reconciliou com Saul. Esaú chegou lá para ele, eles abraçaram, se beijaram. E então Esaú disse: venha, vamos comigo, vamos junto. A resposta de Jacó disse: não,
eu tenho que andar no passo das crianças, cuidar, senão eu vou morrer. Então, é uma situação maravilhosa. Nós temos que ter tolerância e andar no passo das crianças. Muitos ainda não compreenderam. Nós vamos compreender. Por exemplo, Paulo compreendeu um momento de transição. Ele já tinha compreendido que esse negócio da lei cerimonial já era. Ele já tinha compreendido isso. Isso não deu para nada. Isso eu faço tudo. Eu me torno fraco para conquistar os fracos. O que ele fez? Rapou a cabeça, fez um voto, que era coisa do cerimonial. Mas ele fez por amor. Então, de maneira nenhuma, nós devemos achar que não temos que não ter comunhão com outros irmãos. A verdade está aqui. E isso você tem que ficar firme. Mas deve compreender e amar outros irmãos e orar, esperando que o Senhor revele a eles também a verdade sobre o povo. Muito bem, então eles não fizeram conforme Deus havia ordenado e receberam esse juízo terrível de Deus. Deuteronômio capítulo 12. Deixa eu mostrar. Uma objeção que eu já ouvi é que esse capítulo não fala de culto. E o assunto aqui é as escrituras. Isso está por fora, de jeito nenhum. O capítulo todo é sobre o culto. Você vai ver que no capítulo 12 ele está falando do lugar verdadeiro onde o culto deve ser feito, que Deus haveria de estabelecer. O povo estava chegando na terra de Canaã. Ele disse: olha, vocês, cuidado, vocês devem destruir por completo esses lugares de adoração nas nações que vocês vão encontrar. Versículo 2. Destruir, eles serviram os seus deuses nesses lugares, acaba com isso. Deitarei abaixo os altares deles. Versículo 3. Veja que é tudo culto. Não fareis assim para com o Senhor. Versículo 5. Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, sua habitação, para lá ireis, a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos. Culto. O assunto é culto. Verso 11. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o nome, e a esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os dízimos, ofertas. Ali vocês vão fazer o culto, os vossos votos serão feitos ao Senhor. Os alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Ele está falando de culto. Aí, a partir do verso de número 27, há uma recomendação aqui severa dele com relação ao culto, para que o culto não fosse uma imitação de como aquelas nações faziam com os seus deuses. Veja aqui, verso 27. Então, eu estou em Deuteronômio 12, verso 27. Oferecerás os teus holocaustos, a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. O sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, quer dizer, com relação ao culto, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus eliminar de diante de ti as nações para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las após terem sido destruídas diante de ti, e não indagues acerca de seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. O que vale dizer? Assim como cultuaram essas nações dos seus deuses, assim também cultuarei, farei eu.
não farás assim ao Senhor teu Deus. Porque tudo que é abominável ao Senhor, tudo que ele odeia, fizeram a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram os seus deuses no culto. Tudo que eu te ordeno, observarás. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Meus irmãos, esse versículo está falando do princípio regulador. O que eu ordeno a respeito do culto, que o assunto todo do capítulo é culto. O que eu ordeno sobre o culto, observarás. Nada acrescentarás, nem diminuirás. Então o versículo não está falando da palavra de Deus, como eu já ouvi. A pessoa dizer o seguinte: não, isso aí não é nada com o culto, não. Isso é sobre a palavra de Deus. Nada acrescentarás, nada diminuirás. É verdade, nada deve se acrescentar à palavra, nem diminuir. Mas o contexto, meus irmãos, a interpretação, esse é um princípio elementar de hermenêutica. A interpretação tem que ser feita conforme o contexto. E o contexto está falando de culto. Então não é para acrescentar nada no culto e nem tirar nada. Isso é o que é o certo. Esse é o princípio regulador. Vamos para frente. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13. Deus manda Saul vai guerrear contra os filisteus, e quando ele chega lá, ele está esperando Samuel para fazer o sacrifício, que era o sacerdote. Pela lei, só o sacerdote é que podia oferecer o sacrifício. O rei não podia. Verso 8. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis chega Samuel. Saul saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: o que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo ia espalhando daqui, e tu não vinhas nos dias atrasados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim, a Gilgal, e ainda não tive a violência do Senhor. Então, forçado pelas circunstâncias, ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre todo Israel para sempre. Agora não subsistirá, porém. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. Já ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Veja. Ele quis fazer o culto à moda dele. Estava ordenado, não podia ser diferente. Mas ele, pelas circunstâncias, e tem gente que usa esse argumento. Não, eu sei que não é para usar bateria, eu sei que não é para usar esses instrumentos, parafernália que é tudo que o mundo faz mesmo, mas por causa das circunstâncias, dos jovens, se a gente não fizer isso, eles vão embora da igreja. Por causa da circunstância. Mas Deus não quis saber. Essa justificativa não foi aceita por Deus. É tirado. Então veja como Deus leva a sério a questão do culto. Deixa o capítulo 15, vira a folha um pouco. O capítulo 15, eu acho assim mais forte ainda. O capítulo 15, Deus foi ordenado a Saul matar os amalequitas, todos. Era o juízo de Deus sobre eles, e animais e tudo. Mas Saul resolveu fazer diferente. Veja o verso 22. Porém, ele viu o balido, das ovelhas. Deixa eu ver um pouquinho antes, porque senão eu estou querendo me apressar e aí pode prejudicar.
verso 18: enviou-te o Senhor a esse caminho e disse: vai e destrói totalmente esses pecadores e os amalequitas, e peleja contra eles até exterminar. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Porque o Saul chegou e disse: que marido é esse de ovelha que eu estou ouvindo? Nós estamos tudo, mas aí trouxemos as ovelhas, nós queremos oferecer um culto, um sacrifício a Deus. E então Saul disse a Samuel, verso 20, disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, trouxe Agag, rei de Amaleque, dos amalequitas, e destruiu totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado, a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Vamos fazer um cultão aqui com as ovelhas todas, um culto para Deus, de gratidão. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, do que o culto, e o atender melhor do que a gordura do carneiro. Porque a rebelião é como pecado e feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas reto. Que coisa! Então, Deus disse: não, Deus não se agrada de culto, não. Deus se agrada de um culto obediente. Culto desobediente, Deus não se agrada. E se for obstinado, aí é rebelião, e se torna um pecado de feitiçaria. Os irmãos, é muito forte isso, mostrando como Deus não aceita esse culto desobediente. 2 Samuel 6, aqui Davi está querendo levar a arca para Jerusalém. Seu reino já está firmado, faltava essa arca. Só um preâmbulo aqui. Você se lembra que no tempo de Saul, a arca foi roubada pelos filisteus. Lembra dessa história? E eles roubaram a arca. Eles venceram Israel e levaram a arca. Aliás, no tempo de Eli, no tempo de Eli. Aí ficou a arca lá e foi um desastre. Pragas, foi julgado lá, filisteus, hemorroidas, úlceras, coisa horrível. Então, disse: o que ele vai fazer para mandar essa arca de volta? Porque está acabando com a gente. Então, os capitães dos filisteus: nós vamos fazer um carro novo, botar essa arca lá, vão fazer tumores de ouro, tal, hemorroidas de ouro, e vamos colocar lá e deixar para ver o que vai acontecer. E fizeram isso. E a vaca, que tinha os seus bezerros presos, que seria natural ela pegar e ir para lá onde estava o bezerrinho, saiu berrando e foi levando a arca para os termos de Israel. Por que eu estou contando isso? Porque quando Davi quer agora levar a arca para Jerusalém, ao invés de buscar na lei como é que faz, não, fez igual os capitães filisteus. Vamos ler aqui o verso 12. Então avisaram Davi dizendo: o Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca. Aliás, um pouquinho antes, vamos ler o verso 1. Ele tornou Davi, capítulo 6, 2 Samuel, tornou Davi a juntar todos os filhos de Israel, em número de 30.000, dispôs-se com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levar de lá a arca para cima, a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome
nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins, puseram a arca de Deus num carro novo, igual os filisteus, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam um carro novo. Levaram, Uzá e Aiô, eles eram levitas, mas coatitas, porque os levitas eram divididos em grupos, e os coatitas não podiam tocar na arca, nem olhar para ela, não podiam. Levaram com a arca de Deus, verso 4, da casa de Abinadab, que estava no outeiro de Aiô, e adiante, Aiô e adiante a arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com todas sortes de instrumentos, de pau de faia, com harpas, saltérios, tamborins, pandeiros, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então, ainda que o Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa desta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor rompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? O problema é o seguinte: por que Deus matou Uzá? Por que foi? Porque, meus irmãos, a arca é um objeto de culto, a representação da própria presença de Deus, e tinha que ser levada conforme Deus ordenou na lei. Como é que Deus ordenou na lei? Os levitas apropriados, com as varas que Deus mandou fazer nas argolas, colocar no ombro e levar com tudo que era ordenado fazer, com toda a reverência, levar esta arca pelos levitas nos ombros. Mas Davi não preocupou com nada disso. Boa ideia, um carro novo, digno dessa arca, vamos botar o carro novo. Deus queria saber do carro novo, Deus quer obediência, ele ordenou nos ombros, pelas varas. E então executou Uzá pela irreverência. Aí no verso 12, Davi tenta novamente. Então, Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, porque a arca ficou lá. E tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, a cidade de Davi. Sucedeu que, quando os que levavam a arca, agora no ombro, direitinho, os que levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam ali bois, carneiros, cevados. Aí sim, a arca chegou ao seu destino, porque foi feito conforme Deus ordenava. Meus irmãos, lidar com as coisas santas de Deus, com o seu culto, os elementos do seu culto, tem que ser, meus irmãos, conforme Deus ordenou. Caso contrário, problema. Talvez eu vou ver, estamos com o tempo esgotado, mas eu vou encerrar agora com relação ao Novo Testamento. Então, e o Novo Testamento? Deus é tão exigente assim com o seu culto no Novo Testamento? Tem alguma coisa na Bíblia, no Novo Testamento, que aponte para o princípio regulador? Ou não existe princípio regulador no Novo Testamento? Vamos abrir em Mateus capítulo 15. Eu tenho que fazer isso o mais rápido possível. Então, estou pulando algumas coisas aqui. Assim que acontece. Veja o Senhor Jesus aqui tratando com os fariseus com relação ao culto. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem?
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, isso é o mandamento humano, se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podeis aproveitar de mim, então esse jamais honrará seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Olha, veja bem. Por causa da vossa tradição. Muita coisa existe no culto por causa da tradição. O culto de Natal. Não está ordenado na Bíblia fazer culto de Natal, mas a tradição manda fazer culto de Natal. Por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Agora ele vai falar do culto vão por causa disso. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Ele cita Isaías aqui, Jesus, para dizer que o culto que não é conforme está ordenado, mas que é conforme o ensino de homens, mandamento de homens, tradição de homens, é vão. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, no Colossenses, no capítulo número 2, Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 20. Veja o que diz o apóstolo Paulo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses do mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos de doutrina de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Eu quero chamar a atenção para essa palavra, para essa frase aqui, como culto de si mesmo. E a tradução não é das melhores. A melhor tradução seria como culto da vontade. Esta é a melhor tradução, porque a palavra no grego é etelos, treskeia, são duas palavras. Etos, que é vontade, e treskeia, culto. Então, etelos, treskeia, quer dizer culto da vontade. Então, o que o apóstolo está condenando aqui é exatamente preceitos e doutrinas de homens que levam ao culto da vontade. Culto da vontade do homem. Tá, eu gosto disso. Eu sinto também. Então é uma bênção. Eu gosto. Quer dizer, é culto da vontade, que você gosta. Acontece que o culto não pode ser como você gosta. O culto não pode ser da vontade. O culto, a vontade do homem, o culto tem que ser segundo a vontade de Deus. Não pode ser etos treskeia, culto da vontade do homem. Tem que ser culto da vontade de Deus. Porque o culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto não é horizontal, o culto é vertical.
Enquanto não compreender isso, meus irmãos, nós vamos ter problema. Porque as pessoas querem fazer culto para si mesmo, como gostam, e querem fazer culto como os outros gostam. Geralmente as pessoas agem pragmaticamente e dizem o seguinte: não, vamos fazer culto para a gente conquistar as pessoas para Cristo. Vamos fazer um culto bem animado, bem, com bastante coisas assim nele, com uma apresentação e tal, para que os convidados, os ímpios, os que vêm, os incrédulos, fiquem encantados. Eu quero ficar aqui. Mas isso está totalmente equivocado. Nós estamos sacrificando um culto que é de Deus e para Deus e não para homens, com essa nossa desculpa de que vamos fazer isso para converter pessoas, para evangelizar pessoas. Mas Deus nunca ordenou usar o seu culto e deformá-lo para evangelizar pessoas. Aí você pensa assim: então a gente não deve convidar as pessoas para vir para o culto? Eles não podem se converter se vêm para o culto? Claro que sim. Mas eles não vão se converter por um culto mudado para agradá-lo. Eles vão se converter para um culto que vai chocá-lo. O incrédulo tem que chegar aqui e pensar: eu sou um peixe fora d'água, nunca vi isso. E a profecia, que é a pregação, vai revelar os segredos do seu coração e ele vai saber: Deus está nesse lugar, como diz o apóstolo Paulo lá em Corinto. Mas o pessoal do mundo que vem para cá, eu não sei esse jovem que está aqui pela primeira vez, como é o nome dele mesmo? Esqueci o nome do jovem. Vanderkop chegou aqui hoje. Ele, que ele chegou aqui e viu o quê? Antes do salmo. Você já viu alguma vez cantar salmo na sua vida? Não. Não tinha instrumento nenhum. O pessoal cantando salmo. Oração, leitura das Escrituras e a pregação da palavra de Deus. Nunca vi isso em lugar nenhum. Tenho certeza que o Van Gogh nunca viu isso em lugar nenhum. Mas se ele chegasse aqui, bateria e tal, essa coisa, rapaz, eu já vi isso lá na festinha que eu fui. Aí ele vai achar o quê? Não tem muita diferença não. O pessoal está trazendo o mundo para dentro da igreja, querendo agradar as pessoas. Não, senhor. Nós não temos que agradar ninguém. É pela palavra de Deus e pregação da palavra de Deus somente que as pessoas se convertem. A fé vem pelo ouvir e ouvir as Escrituras, a pregação. E não por ouvir show nenhum de rock. Vai ouvir lá fora, hein? Mas a igreja é a pregação da palavra que vai converter. Mas a gente sempre quer. Eu me lembro de um grande pregador, cultíssimo. Ele preparou o sermão dele e tal, mas quando ele estava no púlpito esperando a hora dele pregar, ele viu entrar um dos maiores cientistas botânicos que o mundo já conheceu. Já sentou lá. Pensou: vou mudar aqui e tal. Ele pregou o sermão, que é uma aula de botânica. Ele vai se impressionar certamente, querer ficar aqui, né? É o pastor público que conhece botânica. Não quase nada de Cristo. Aí quando chegou na porta, cumprimentando, foi cumprimentar o homem. Eu fiquei tão ansioso para ouvir uma palavra de Cristo. Isso me deu mais uma aula de botânica. O senhor conhece? Não percebi. Mas eu queria conhecer mais de Cristo. Então, não adianta. Nós queremos agradar e fazer com que as pessoas queiram se converter, mexendo no culto,
fazendo conforme nós achamos que ele vai gostar. E isso é a tragédia. Primeiro, porque estamos fazendo uma coisa contra a vontade de Deus. E segundo, não é esse o método. O método é sobrenatural. É Deus que opera pela sua palavra de uma forma miraculosa, sobrenatural, no coração do pecador. Meus irmãos, o princípio regulador é bíblico. Os nossos irmãos que escreveram a Confissão de Fé estão absolutamente certos. O culto tem que ser tão limitado pela vontade revelada que não deve ser adorado. Veja bem, mas, vou começar aqui, mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens e sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras. Então, nosso culto, conforme praticamos aqui, é bíblico e confessional. Que Deus tenha misericórdia e possa nos abençoar e fazer com que você compreenda isso. Agora, um apelo, em nome do Senhor Jesus Cristo, não condene os outros cultos dos irmãos. Por favor. Nós somos provados com relação ao amor que devemos ter para com as pessoas que ainda não compreenderam. Deus não lhes fez compreender. Jesus agiu assim. Ele abraçava os pecadores. E nós devemos fazer assim também. Orar por eles. Mas não abra mão daquilo que Deus já lhe mostrou. Pelas Escrituras, pela verdade. Não abra mão. E Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, tenha misericórdia de nós. Suplicamos que Tu nos abençoes, que Tu nos guardes, Senhor Deus, naquilo que o Senhor tem nos mostrado ser a verdade, conforme ela é em Cristo Jesus, com relação ao culto. Guarda-nos nesta firmeza, Senhor, nesta hora difícil. É verdade, isso causa problema. Somos escanteados, zombados, perseguidos. Mas, Senhor, queremos enfrentar tudo isso pela verdade e amar os que não estão pensando assim, e até os que nos perseguem, e abençoá-los. Tenha misericórdia de nós, guarda-nos, ajuda-nos em nome do Senhor Jesus.